Bem, vamos começar, Tereza. Eu tenho aqui uns bolsistas do projeto que você não está vendo, mas eles estão aqui escondidinhos. Se vocês quiserem, como nós somos só três, se vocês quiserem sentar para cá, para facilitar para perguntar, tá? Aí tira essa cadeira que é grande demais e bota umas cadeirinhas menores aqui, né? Então, a ideia hoje, a gente tem os outros bolsistas entrando. O André, esse que entrou agora, ele Oi, trabalha da China. Tereza. Oi, tudo bom, Chico? Oi, Marisa, Ele tudo bem? trabalha da China, é Oi. nosso está Ah, ele, internacional. ele eu já conheço. Eu te É, falei, a gente fez alguns trabalhos com a Tereza em São Paulo. Sim, foi. então, ele está todo bonito hoje, olha lá, de camisa social e tudo. Tem que enganar, né? Tô igual o Cid Moreira aqui. Ainda tem o Pedro que vai estar entrando, então a ideia é vocês anotarem aí as dúvidas, né? E a Tereza vai fazer uma apresentação, né? Eu vou pedir, eu não combinei nada, mas eu vou pedir pro Chicó, antes da Tereza apresentar, até porque quando ela for falando, ela já pensar um pouquinho fazer um resumozinho do projeto que a gente tem, e aí depois a gente tem uma lista de perguntas que eu já mandei para a Tereza, mas a gente pode acrescentar algumas outras perguntas. Ah, tudo bem. Os que estão aí atrás de você são? Tem aqui, o primeiro é o Rony, ele é acadêmico de medicina. Pode se apresentar, Fernanda. Maria Fernanda, também sou acadêmica do quinto período. Júlia também sou acadêmica de medicina do quinto período. Eu não ouvi o nome da última. É a Júlia? Pode falar, Chico. Meu nome é André, né? Chicó, o apelido. Eu sou farmacêutico, trabalhei no SUS e fiz mestrado no grupo do INC ali também. Estou como bolsista aqui num projeto de políticas públicas para a previdência para a obesidade infantil. Não, eu ia pedir para você fazer um resuminho do projeto, da ideia do projeto para Já Tereza. pode falar? Achei que era para me apresentar. Não, sem problema. Então, Tereza, na verdade, assim, é um projeto financiado pelo CNPq, tá? Então, a nossa ideia é fazer uma revisão da literatura sobre políticas públicas informadas por evidências focado em obesidade infantil, né? E a gente está buscando, dentro dessa pesquisa, intervenções mais que não sejam... como explicar, Marisa? A Marisa acho que consegue explicar até melhor que eu, mas o que não seja uma intervenção terapêutica ou algo focado no indivíduo, né? Mas Maria, se quiser completar também, fique à vontade. A ideia são políticas públicas que não seja medicamento, né? Porque a gente não quer ficar aqui discutindo o Wegovy ou qualquer coisa que o valha, né? Então, mais discutir principalmente dois recortes: a alimentação e atividade física, né? Então, a gente quer saber como é que a gente faz para as pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, né? Que ela, nesse recorte, crianças e adolescentes, para que eles tenham uma adesão melhor à alimentação e à atividade física. Entrou agora também a Helena, que é a coordenadora do projeto, é coordenadora aqui de ensino e pesquisa do INC. Você pode se apresentar aí, Helena? Olá, tudo bem? Prazer. Eu estou aqui no Instituto também, mas eu acho que ia ficar meio apertadinho aí no auditório 3 de todo mundo, aí eu estou na minha salinha. Muito prazer, Tereza, obrigada pela sua disponibilidade. É, Marisa é, de fato, a coordenadora do projeto, né? Eu sou de direito porque ela já tinha submetido outros projetos ao CNPq e acabou saindo no meu nome. Mas eu tenho um histórico no núcleo de evidências, eu fiz a formação com o Jorge Barreto, lá no início, quando ele trouxe o conceito de EVIPNet para o Ministério da Saúde, ele estava recém-chegado lá à Secretaria de Ciência e Tecnologia, na época ele ainda estava no DECIT, e nós fizemos toda a formação com as ferramentas suportes.
Ingressamos na primeira onda dos NEVs, o primeiro NEV temático, a gente fez um NEV temático em atenção cardiovascular, mas isso foi só uma primeira ideia, porque a semelhança do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde, embora esteja dentro do Instituto Nacional de Cardiologia, a gente atende a qualquer demanda do SUS, estamos com uma carta-acordo com a Coordenação Geral de Evidências, tratando de ameba, tratando de toda sorte de demandas, de nenhuma relacionada à cardiologia até então. Eu tive a oportunidade de participar de 3 diálogos deliberativos, uma como integrante, outras 2 como coordenadora de projetos da EFIPNET. Na época teve um edital e a gente desenvolveu 2 projetos, um sobre enfrentamento da hipertensão arterial na atenção primária de Angra dos Reis e outra implementação do teste do coraçãozinho do SUS. E depois eu participei de um sobre o enfrentamento da diabetes, foi a implementação do hiperdia na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, e esse foi como participante. Mas, dada a sua experiência, o seu expertise, eu acho que vai nos ajudar em muito a elaborar esse nosso diálogo deliberativo, que é um dos produtos desse projeto. E não vou me alongar muito mais, porque a gente está aqui muito mais para ouvir do que para falar. E aí, só então retomando, a gente está justamente na fase agora de seleção dos artigos, então a gente está fazendo essa seleção. A ideia é que, a partir da conclusão, a gente trabalhe com a síntese da evidência e organize um diálogo deliberativo, tá? Então, dentro do nosso cronograma, o planejamento é que ele ocorra entre o final do ano e o começo do outro ano, que o projeto ele tem que encerrar até o meio do ano, tá? E resumidamente é isso. Marisa, quer completar mais alguma coisa? Perfeito. Eu vi que tem mais a Melissa também. Não. Melissa, você quer se apresentar? Eu também não conheço a Melissa, porque nós abrimos algumas pessoas aqui do Instituto que quisessem participar também. Aí você Ah, pode seguir, entendi. Tereza. Tá. Bom, falar um pouquinho de mim, né? Que a Marisa eu já conheço aí de ter passado um tempo na ATS, né? Na Avaliação de Tecnologias em Saúde. É, eu sou pesquisadora do Instituto de Saúde, que é uma instituição de ensino e pesquisa da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Eu estou aposentada desde 2020, mas estou trabalhando mais do que nunca, viu, em projetos, né? Assim, então, e eu entrei nessa área, né, em 2013, nessa área de políticas informadas por evidências, e tenho trabalhado bastante nesse tema, né, em projetos. O Jorge Barreto, aí na Fiocruz Brasília, a gente está com um projeto de resposta rápida para atender demandas do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, né, do Ministério da Saúde. Então, temos feito muitas revisões rápidas. E, e aí também eu continuo no mestrado profissional do Instituto de Saúde, né? E os nossos mestrandos, o mestrado do Instituto de Saúde tem uma particularidade, né? Que é só para profissionais que já estão atuando no SUS, no estado de São Paulo. Então, os projetos, eles são bem focados, assim, pensando em problemas relacionados ao local do trabalho desses mestrandos, né? E aí, então, a gente trabalha bastante no sentido de algo que ajude o serviço onde ele está atuando, né? E eu tenho aplicado também o diálogo deliberativo como uma proposta no final
ah, quando os alunos estão terminando a dissertação, né, para apresentar os resultados para o grupo de interesse e fazer, então, esse diálogo para ampliar, né, não só a disseminação dos resultados, mas também para colher contribuições, né? Então, eu tenho alguma experiência aí, né, nessa área já participei de vários diálogos, né, também moderei alguns, e aí, então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, e acho que, conforme eu for apresentando, vocês podem me interromper e se tiver, enfim, alguma coisa que precise de mais esclarecimento, tá bom? Vendo? Já estamos vendo aqui, tá, Tereza? Tá. Eu vou fazer uma apresentação que eu já utilizei num projeto que está tá em andamento no Instituto de Saúde, né? Então, fiz essa apresentação para os pesquisadores que estão participando do projeto. Então, achei que cabe aqui na apresentação de vocês, então eu mantive. Bom, antes da gente entrar especificamente no diálogo deliberativo, né? E não tá andando aqui o negócio. Tá, agora foi. É, nessa área de políticas informadas por evidências, né, a gente discute bastante essa questão o que são, né, evidências. Quando a gente está falando, o que a gente está querendo exatamente dizer, né? Então, uma definição é isso, né? Que as evidências referem-se a fatos, né? Que podem ser reais, ou afirmados, né? Por alguém, que são destinados a serem usados para sustentar uma conclusão, né? Então, enfim, no dia a dia a gente usa muitos tipos, né? De evidências para a gente tomar uma decisão, né? Então, aí, as duas grandes categorias, né, que a gente divide as evidências, são as evidências científicas, né, que aí, quando a gente fala evidências científicas, né, muitas vezes a gente está se referindo, por exemplo, né, a estudos de eficácia, efetividade, segurança, né, quem está na área de ATS, mas tem outros tipos, né, de evidências científicas. Então, tem desde estudos realizados em organizações de saúde ou explorando atitudes de profissionais de saúde, estudos, né, de avaliação econômica, por exemplo, e até mesmo pesquisas voltadas para discutir as questões éticas, né? E também de estudos de implementação, né? Que é uma área que está crescendo bastante. E outro tipo de evidência, né? Que também são consideradas na área de políticas informadas por evidência, são as chamadas evidências tácitas ou coloquiais, tá? Então, essas evidências tácitas ou coloquiais, hoje em dia se sabe, assim, né? Quer dizer que a gente pode ter resultados muito robustos de pesquisa, né? E que a gente quer colocar em prática, e a gente vê que
como é difícil, né, colocar as coisas em prática. Então, porque isso depende muito do contexto, né, onde a intervenção vai ser realizada, né? Então, hoje em dia se considera muito a importância do contexto, né? Então, estudar o contexto para ver o quanto é possível avançar na implementação daquelas evidências científicas, né? Então, porque a gente vai ter, né, desde valores, hábitos e tradição, né, aquilo que as pessoas estão acostumadas a fazer, sejam profissionais ou usuários, né? No caso de gestores, tem a questão política, né? Se é o momento para colocar em prática algumas intervenções, né? Recursos, se tem, enfim, quais são os recursos disponíveis para viabilizar, né, a implementação, a experiência e competência dos profissionais, né, para colocar em prática determinada intervenção, pressão, né, de grupos lobistas ou associações de usuários, e também as questões pragmáticas e contingenciais, né? Então, no caso, por exemplo, uma pandemia, né? Como a gente viveu recentemente. Então, essas, esses contextos, né? Vão definir o quanto a gente consegue implementar uma intervenção. E o diálogo deliberativo, então, ele é essa ferramenta, né? Que procura combinar esses dois tipos de evidência, né? A implementação utilizando tanto evidências científicas quanto as coloquiais, né? Então, a gente sabe que na tomada de decisão, em geral, né, os gestores aqui no Brasil, e acho que também no mundo inteiro tem essa dificuldade, né, se utiliza muito mais evidência tácita, né? Agora que alguns têm incluído resultados de pesquisa científica também como um subsídio para a tomada de decisão. Então, o que eu vou falar aqui para vocês sobre o diálogo deliberativo foi pensando algumas partes aí dessa publicação, né, do HCOR, junto com o Ministério da Saúde, né? Está muito boa essa diretriz, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de olhar, né? Então, é a diretriz que a gente tá seguindo atualmente, né? Então, o diálogo deliberativo, quer dizer, esse nome às vezes causa até uma confusão, assim, né? Porque dá a impressão que vai se deliberar alguma coisa, quando na verdade isso não vai acontecer, né? E eles são também conhecidos como diálogos de políticas, tá? E então até se discutiu aqui, né? Se a gente o que a gente ia, que nomenclatura que a gente ia adotar, né? Que parecia mais interessante utilizar diálogos de políticas, mas como mundialmente já está bem aceito, né, e divulgado diálogos deliberativos, então se decidiu manter aqui também como diálogos deliberativos. E eles são então definidos como uma ferramenta participativa para apoiar a tomada de decisões políticas, né, levando em consideração as evidências de pesquisas científicas, né, fazendo esse diálogo com os atores sociais. Bom, eu não vejo vocês, tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma manifestação, fiquem à vontade para falar, Não, pode ir, Tereza. tá? Então, os diálogos deliberativos, eles visam proporcionar esse espaço, né, colaborativo,
em que a competição seja deixada de lado, né? Então, que a gente está muito acostumado a participar de debate, né? E às vezes a coisa fica bastante acalorada, as pessoas até se agridem verbalmente e às vezes partem até para agressão física, né? Mas, então, o diálogo deliberativo, ele é o oposto disso, né? Ele procura valorizar todas as falas, né? A partir das... Porque as falas são a partir de perspectivas de cada indivíduo, né? Da sua vivência, da sua experiência. Então, é bastante valorizado qualquer fala. E ele propicia isso, né? Quando uma pessoa está falando, né? Os outros estão ouvindo e estão refletindo, né? Sobre aquela fala e, eventualmente, aquilo gera uma outra ideia, né? Então, o objetivo é construir fortalezas, né? E criar um ambiente aberto para o surgimento de novas ideias, tá? Então, e ele não é definitivo, assim, né? Chega no final num consenso, não. Ele fica em aberto, tá? É, e a gente, quando faz o relatório, valoriza cada contribuição. Então, existem outros métodos, né, de participação social, enfim, tem outros tipos, outras denominações, tá? É, lá no guia lá do Ministério da Saúde, ele tem um pouquinho, uma descrição, um pouquinho desses diversos tipos. Então, algumas características, né, do diálogo deliberativo. Então, ele procura abordar uma questão de alta prioridade, né, informada num documento de síntese de evidências, geralmente, né, então, como esse que vocês estão fazendo, e é enviado com antecedência, né, para os atores sociais que são convidados, então, um mês, dependendo da extensão, um mês, 15 dias antes, né, para as pessoas lerem. E o diálogo, ele procura, então, garantir, né, essa possibilidade da gente abordar todas as opções que vocês identificarem, né, na síntese, para resolver, então, esse problema que vocês estão aí estudando, né, que é da obesidade entre os jovens, né? E ele pode ser aplicado em vários momentos, tá? Então, como vocês já estão na fase de elaboração da síntese, então ele vai servir para deliberar sobre questões relacionadas à implementação e à equidade dessas opções, né? Então, são apresentadas as opções. Geralmente, a gente faz também já elenca, né, a partir da literatura global, algumas questões relacionadas à implementação, né, barreiras, facilitadores e também questões de equidade. E depois isso é abordado pelos participantes do diálogo, né, concordando ou eventualmente trazendo novas contribuições. Tereza, posso só fazer um comentário, né? Pode. Então, é muito interessante esse caminho de você sair da coisa da literatura, né? E você conversar com pessoas realmente que estão na linha de frente, né? Então, Sim. por exemplo, atividade física, que é uma coisa que a gente procura sempre trabalhar muito com os pacientes, né? Eu nunca tinha Uhum. pensado que a maioria das pessoas de baixa renda não tem tênis, né? Muitas Uhum. pessoas só têm chinela havaiana, tá? Que Isso. obviamente é impossível você fazer uma atividade física com isso, né? Uhum. Então,
são algumas questões práticas, né, que realmente o pesquisador, a literatura, ela não passa por isso, Aham. e sem resolver essas questões, pô, você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas realmente ela não vai funcionar, né? Não. Então, eu acho que então a equidade, né, ela vai discutir um pouco essas questões, né? Quer dizer, aquelas opções que estão sendo que parecem eficazes, né? Que a literatura aponta, né? Elas podem ser ótimas, mas na prática vai deixar um monte de gente de fora, né? Então, essas questões têm que ser pensadas, né? E é um problema, porque, na verdade, quando a gente faz a síntese, dependendo do tema, a gente vai encontrar só literatura de outros países, e muito frequentemente de países desenvolvidos, né? E, e aí é preciso, o diálogo ele vai servir para isso, para contextualizar, trazer para a nossa realidade se aquilo é viável e em que medida, né? E se ele não vai aumentar a desigualdade, né? Então é super importante nesse sentido, tá? E então ele procura assegurar esse equilíbrio, né, na participação dos atores sociais que são pessoas interessadas naquele problema, né, ou que podem ser afetados, né, por aquele problema. Então é importante assim considerar um rol grande assim de participantes, né, que consiga captar todas essas diferenças, né? Então, por exemplo, do usuário, né? Que pode não ter acesso mesmo, né? Aquelas opções. Então, muito importante. E às vezes, dependendo de se também se o volume de pessoas que se pretende convidar é muito grande, a gente pode também fazer mais de uma sessão, né, de diálogo, não precisa ser um único juntando todo mundo. Outra questão importante, né, é que para facilitar as deliberações, né, quer dizer, que as pessoas realmente falem, se sintam eh, seguras, né, para falar. Então tem essa regra de Chatham House que que aliás deveria ser aplicada em qualquer tipo de reunião, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre. Então essa regra, né, a regra de Chatham House, ela visa a criação de um ambiente seguro para a deliberação sobre tópicos sensíveis. E ela estabelece o quê? Né? Que os participantes eles são livres, né, para usar as informações que são trocadas durante a reunião, tá? Então, podem conversar com pessoas que não participaram da reunião, né, falando sobre ideias que surgiram e tal, mas né, nunca revelar a identidade nem a filiação de qualquer participante, tá? Então, quando a gente prepara o diálogo, todas essas informações a gente precisa passar, né, para que o diálogo transcorra de forma adequada. Então, uma das maiores potencialidades, né, dessa regra de Chatham House é garantir um diálogo inclusivo e aberto, né, incentivando, então, a participação com ideias colaborativas, quebra de barreiras, né, sem a preocupação com eventuais implicações, né, depois para a pessoa com relação ao que ela falou, né? Pessoas de serviços, né, às vezes, tal, profissionais, às vezes podem ter, ou usuários, né, ficam com medo, às vezes, de falar e depois ser punido de alguma forma, né? Bom, aí tem, vocês vão ver nesse guia, né, nessas diretrizes, que tem também alguns vídeos, né, que são úteis, assim, que podem esclarecer um pouco melhor algumas questões. Então,
com relação aos atores sociais, né? Então, é preciso, então, definir aí a equipe organizadora, né? Quem são as pessoas responsáveis pela organização do diálogo, né? Então, essa equipe é a que vai planejar, né? Orientar como que o diálogo vai ser conduzido, quais são, os convidados importantes, né? E que vai gerenciar todo esse processo, né? eh, Até a finalização do diálogo e depois a elaboração do relatório, desse diálogo. O facilitador. O facilitador é super importante, né? Enfim, tem que escolher uma pessoa que já tem experiência, né, de conduzir diálogos deliberativos, né? Que essa pessoa, então, idealmente, né, que seja de fora, que é, tenha essa habilidade, né, de ouvir as pessoas e incentivá-las a falar mais ou explicitar melhor aquilo, as ideias que estão trazendo, né? Então, não temos muitos, assim, facilitadores no Brasil ainda, né? Mas tem alguns que podem ser, convidados para fazer esse papel. E os participantes, então, são aqueles atores sociais relacionados ao tema, né? E devem ser convidados, né, de forma que você garanta, né, o máximo de abordagem de diferentes perspectivas, né? Então, podem ser pessoas que estão, na gestão, ou profissionais de saúde, ou pessoas de universidades, empresas, organizações da sociedade civil, enfim. Aí, todos que vocês considerarem que é importante, podem trazer, importantes contribuições para o trabalho que vocês estão realizando. E quem vai organizar, então, né, ficar responsável aí por organizar o diálogo, tem que também, saber, né, quais são as orientações importantes, né, para os participantes, né, quando for convidar, né. Então, uma coisa importante é sempre chamar atenção para a importância de quem está participando, ler a síntese, né, que foi enviada previamente. Bom, dependendo do público, às vezes é bem difícil conseguir isso, viu? Que as pessoas leiam com antecedência, né? Nós estamos fazendo, é, tamo- já fizemos 3 de 20 diálogos que nós estamos, fazendo aqui pela Secretaria Estadual de Saúde aqui de São Paulo sobre, organização e gestão da atenção integral nas doenças cardiovasculares, né? Que são, doenças cardiovasculares, elas foram, eleitas, né, como prioridade em 20 regiões de saúde aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, e a gente fez, então, revisões rápidas, né, sobre doenças isquêmicas do coração e sobre AVC, e aí agora estamos na fase dos diálogos deliberativos, e, e é bem difícil, assim, que as pessoas... A gente simplificou ao máximo, assim, né, o documento para enviar para eles, para leitura, mas mesmo assim, poucos leem previamente, tá? Então, a gente dá essas orientações, né? Então, que leia, que anote as dúvidas e outros pontos que possam ser abordados no diálogo deliberativo,
no caso de vocês, né, talvez seja importante também ter isso, formulário de avaliação, né, tanto da síntese quanto do diálogo, né, porque como é um projeto, né, que, enfim, com financiamento externo, e tal, eu acho que isso é importante. E também, né, então, todos têm que assinar um termo de consentimento livre esclarecido e também um termo de cessão de uso de imagem e voz, que devem ser enviados previamente, né, junto com a síntese de evidências, ou hoje em dia o pessoal faz muito pelo Google Form, né, que a pessoa preenche lá seus dados e já aceita, né, participar mediante o termo, né. Tereza, deixa eu só te fazer uma pergunta em relação a Sim, isso. Você gravar a reunião, né? Você não contraria um pouco aquela coisa do Chatham House, da anonimidade das porque pessoas? não, porque você vai usar única e exclusivamente para poder fazer o relatório, né? Você não vai poder divulgar, né? Colocar na internet, nada disso. Mas é importante para quem vai fazer o relatório do diálogo, tá? Assim, porque na minha cabeça pode ser que eu esteja enganada, né? Mas a pessoa só precisava autorizar o uso da imagem quando fosse para ficar público. Se fosse só o relatório, na minha cabeça não precisaria autorizar o uso da Hum. imagem. Não, é importante isso, sabe? Eu acho que hoje em dia, quanto mais a gente tomar cuidado com essas questões, é melhor, né? Então, a gente tem feito isso sim, tá? Ou esclarecer, né? Já no TCLE, já esclarecer que vai ser gravado e tal, para fins de relatório, e a pessoa assina já o TCLE com essa informação. Aí tudo bem. É, Aí também informar, então, o participante, né, que ele esteja aberto para ouvir e respeitar as diferentes opiniões, né, mesmo que sejam contrárias, né, às suas, para evitar, né, as pessoas estão acostumadas com debate, né, então, enfim, para evitar esse tipo de situação. Mas um bom moderador consegue dar conta disso também. E pedir, né, então, que contribua para um ambiente confiável, para troca de informações e experiências. Então, isso são informações relevantes, né, para quem está organizando o diálogo, para orientar os participantes. E pode-se também sugerir a leitura das diretrizes aí do Ministério, que tem, está bem detalhado ali o papel do participante. E cumprir os acordos, né, que sejam firmados no início do diálogo deliberativo, né, como a regra de Chatham House e outras, né, que a gente estabelece, a questão do câmera aberta quando fala, microfone fechado quando o outro está falando, levantar a mão se quiser falar alguma coisa, enfim, essas questões básicas, né. Então, aqui Deixa eu um te exemplo, perguntar né? outra coisa, Oi, Tereza. sim. Em relação a fazer online ou presencial, você tem experiência com fazer por Zoom? Como é que você acha que É, funciona isso? olha, o ideal é presencial, né? Mas sempre melhor, né? Presencial. É, então, no começo, a gente teve alguns projetos com financiamento, né? Ministério da Saúde, OPAS, e a gente, enfim, a gente fazia presencial, aí previa, né? Recurso de passagem, hospedagem para trazer as pessoas, né? É, a gente fazia um diálogo de dia inteiro, né? Mas a gente foi vendo, né, ao longo do tempo que as pessoas, bom, acho que nem sempre você vai ter esse recurso, né?
nos projetos, então é possível fazer online. Cada vez mais as pessoas têm dificuldade também, né, de se estar disponível, né, às vezes um dia inteiro. Então a gente tem feito também de meio período, assim, fazer um período só, 4 horas, dependendo do. Talvez no caso de vocês não seja possível, porque vocês vão ter bastante informação, né, na síntese. Mas outros mais enxutos a gente pode fazer, às vezes só com 4 horas de duração online, tá? Então, dá para fazer sim, tá? Embora sempre é mais legal quando as pessoas estão presencialmente, tá? Então, aqui, quando a gente fez lá em 2016, esse diálogo, né? Então, as pessoas estavam no Instituto de Saúde presencialmente, tá? E a gente fez a partir de uma síntese de evidência, né, que tinha sido selecionado numa chamada pública do Ministério da Saúde, tá? Mas o diálogo deliberativo ele Tereza, serve para. você Oi, aproveitar e fala. perguntar já esse gancho que a Marisa fez com relação ao presencial e o online. Hum, A gente tá tendo muita dúvida, a gente estudou bastante documento, mas a gente tem mais dúvida na parte prática, no dia a dia, ali, na organização. Então, pensando metodologicamente, as adaptações que você tem que fazer, por exemplo, no online, que para o presencial você não tem que se preocupar, e, e que método que se utiliza ali para garantir a fala de todo mundo, que todo mundo participe. A gente sabe que existe uma simetria de informação entre os participantes, então como uhum, garantir? Existe algum método ou não? É mais do feeling do facilitador? Ou não? Tem um hum, método que vocês utilizam mais nessa parte prática? E como hum, adaptar isso para online do presencial? hum. Isso aí é papel do moderador, né, do facilitador, tá? Ele por isso que tem que ser uma pessoa que já tem experiência, né, que não deixe ninguém de fora, entendeu? Que incentive eventualmente alguém que está mais calado, né? E dê oportunidade de todo mundo se expressar, tá? É, mas às vezes, eu fico pensando, às vezes, né? Porque a gente já fez, eu fiz com a minha aluna, né? Um diálogo sobre uma lá no Hospital das Clínicas, né, que ela implementou uma proposta e chamou usuários tal, mas eles não aceitaram o convite, a maioria, e uma só participou e teve muita dificuldade, assim, de fala, sabe? Então, eu acho que vocês é que têm que avaliar isso e, eventualmente, se é muito importante, como a Marisa levantou, né, essa questão de pessoas com menos recursos, né, que tem outras questões que a gente nem pensa, né, muitas vezes, que pode ser uma barreira, pode-se pensar também em fazer um específico, assim, entendeu? Só com essas pessoas para obter mais subsídio, sabe? Se tem muita dificuldade dessas pessoas numa reunião ampliada de falarem, né? Aí depende do assunto. Então, por exemplo, nós fizemos um de cesárea, em que a gente é uma área onde tem um ativismo grande, né? Então a gente chamou associações, né? E elas falam de igual para igual com o pesquisador, com o médico, entendeu? É gente que está tem muita clareza, né? E defende o usuário, então essas pessoas, dependendo sei lá, uma associação de diabetes, por exemplo, talvez o representante tenha essa força, assim, de chegar e falar de igual para igual, tá? Mas em outras situações, às vezes é difícil, então acho que vocês vão ter que avaliar, né? Se, se isso.
se é necessário eventualmente ampliar e fazer algo mais com uma população mais específica, tá? Se a gente quiser, talvez, esse recorte, então, específico, metodologicamente, faz sentido fazer grupos separados e depois agregar? Ou, pela metodologia, o mais recomendado é fazer todo mundo junto e se não der certo, aí a gente faz o recorte? Então, é, eu acho assim, se vocês têm tempo, né, poderiam fazer primeiro esse com todo mundo, e se vocês avaliarem que tem uma parte que ficou prejudicada, entendeu? Que vocês gostariam de ouvir mais, poderia fazer um segundo só com essa população, tá? É, porque assim, o diálogo ele Perfeito. tem um limite de pessoas, né, que você chama, assim, em geral, no máximo 15 pessoas, e aí, dependendo do assunto, fica limitado, né? Assim, você vai ter pouca representação de alguns, né? Então, são coisas que vocês podem avaliar. Não tem, assim, sabe? Não tem um. O método não é uma coisa fechada, assim, né? Eu acho que a gente procura trazer todo mundo junto no diálogo, mas se for necessário, pode se explorar um pouco melhor alguns que estão subrepresentados, entendeu? Eu acho que Entende? essa ideia de posteriormente, Có, a gente fazer um grupo só com as pessoas de baixa renda, eu tenho facilidade, porque eu faço esse trabalho voluntário na ONG, né? E realmente Aham. a gente está vivendo uma realidade que praticamente 100% das pessoas de baixa renda estão acima do peso, né? Por vários Uhum. motivos, a comida é mais barata, né? A comida menos Uhum. saudável é mais barata, né? Uhum. E existe um estímulo muito grande. E então a gente poderia talvez juntar elas são mães de crianças com deficiências, com problemas, né? A gente podia juntar essas mães e tem umas nutricionistas lá, que também tem uma experiência Uhum. muito interessante, né? Sobre o problema de deserto alimentar, né? De não ter acesso aos alimentos saudáveis em comunidade mais carente, né? E de Uhum. estratégias para você comprar coisas mais baratas, né? Que eu acho que também Uhum. seria interessante fazer num recorte em separado, principalmente nessa discussão de Uhum. alimentação. Uhum. Legal. Eu só fico pensando se faria antes ou depois, porque acho que tem benefício nos dois, talvez, né? Que acho que Uhum. pra gente que é o pesquisador, acho que ter essa visão que a gente não tem, traz essa riqueza e talvez os pontos de vista que a gente não vai captar e que É. agregaria para quando a gente for discutir com esses atores chaves que já vão discutir mais propriamente a política, e aí Uhum. a gente pode ir captando insights para deixar mais rica a discussão. Por isso que eu fiquei na Uhum. dúvida se talvez seria essa depois, mas acho que é alguma coisa que a gente pode É. discutir, sim. Sim, eu acho que vocês podem até pensar, de repente fazer primeiro o outro, né? Primeiro com as pessoas lá que têm as dificuldades, né? Porque talvez isso ajudasse vocês não sei, talvez até na síntese, assim, entendeu? De Eu acho trazer que tem alguns mais elementos. propostas realmente de implementação mesmo, de estratégia de adesão, né? A gente já É, teria umas propostas mais validadas, entre aspas, é, com é, esses usuários que têm mais dificuldade mesmo de adesão. é. Então, olha, quando vocês estão na fase de levantar as opções, né? É Sim, a isso? gente está acabando a revisão sistemática. Tá. Uma coisa que a gente tem feito, assim, é na hora de buscar os elementos para pensar a implementação, é fazer uma busca de estudos brasileiros, sabe? Assim, e aí não são revisões sistemáticas, né? Mas são experiências, entendeu? Talvez valesse a pena, assim, porque, porque quando
acho que a gente aproveita pouco, assim, né, das experiências brasileiras, assim, ainda tem poucas revisões sistemáticas, né, que qualitativas, por exemplo, que analisem esses relatos, de experiências locais e tal. Então, a gente tem procurado, assim, incluir, sabe, ao discutir eh, a implementação, barreiras e facilitadores, a gente tem buscado estudos brasileiros, sabe, assim, para tentar trazer um pouco mais para a nossa realidade. Bom, são coisas aí para pensar, tá? São possibilidades, coisas que a gente pode fazer, né? Tendo tempo, dependendo do tempo que se tem para fazer o trabalho, são coisas que a gente pode explorar, tá? Bom, então, e depois tem, então, a fase do relatório, né? É, então, a gente faz um relatório, aí circula entre todos os participantes para uma validação, né? E, e é um pouco trabalhoso isso, né? Porque enfim, tem que fazer uma análise qualitativa, né? Juntar todas essas falas, fazer uma. A gente tem feito, geralmente, faz uma análise de conteúdo temática, né? Então, cria as categorias lá e, enfim, então é importante também fazer um bom relatório do diálogo, tá? Beleza. Vocês têm Hum, utilizado alguma ferramenta específica para ajudar nessa síntese e no relatório, nessa análise qualitativa? não temos, mas pode utilizar, tá? Se vocês têm facilidade. Eu sou uma negação, assim, em aplicativos e tal, entendeu? Então, mas quem é mais jovem tem mais facilidade, vocês podem utilizar, não tem nenhum problema, tá? Perfeito. Então, aqui, nesse projeto, né, que a gente está, que eu estou também colaborando no Instituto de Saúde, a gente informou também, né, então, os participantes, quais eram, o que estava previsto no projeto e tal. E aí, então, isso que eu falei para vocês, né, máximo 15 pessoas, né, representando, então, todas as partes interessadas no problema. Aí, no caso aqui, no nosso caso, a gente decidiu fazer, então, por via remota, com duração de 4 horas, mas isso, eu acho que no caso de vocês vai ter que ser mais longo. Então, que as falas serão gravadas, transcritas, é, a concordância com o TSLE, aqui informação para o grupo mais de coordenação do projeto, né? E nós vamos fazer, nesse projeto, nós vamos fazer 2 encontros. Então, um primeiro, né, que é para validar os instrumentos de coleta de dados e, e depois vai ser feito um outro diálogo para analisar o relatório final da pesquisa, tá? Então, vocês veem que o diálogo pode ser utilizado em diferentes momentos. Bom, aqui tem um vídeo do Jorge, né? Eu falando sobre o diálogo, eu não vou passar. Depois vocês podem olhar lá nas diretrizes lá do Ministério e do HCOR, que lá você tem possibilidade de acesso para assistir os vídeos que estão lá recomendados. Deixa eu só. Bom, aí eu estou à Pode disposição, compartilhar aqui, tá? dúvidas, Perfeito. dúvidas, dúvidas outras que vocês tenham. Você está com a lista aí das perguntas, Chico? Algumas a gente já foi respondendo no meio do caminho. Tô sim, tô sim. Peraí. Ah,
Se eu pegar, acho que essa que já foi. Bem bacana, sabe, gente? Nossa, fazer diálogo deliberativo assim amplia muito a nossa visão, Ah, sabe? Senta aqui, senta tem mais perto. uma coisa aqui que eu achei a pergunta que a gente mandou com relação à composição, tá? A gente sabe que tem que ter essa representatividade. Como que vocês pensam na hora de montar o diálogo deliberativo nessa composição entre gestão, trabalhador, usuário, esses diversos atores chaves? Aí outra pergunta, a gente você fala no máximo 15, mas a pergunta é, na sua prática, qual é aquele número que funciona, que dá certo, assim, que produz mais? E dentro dessa pergunta também, ai, agora me fugiu aqui. Vamos seguir com essas aqui, aí depois eu já completo. Tá. Não, então, 15 é um limite, assim, que eu acho bom, sabe? Da nossa Uhum, experiência, um 15, as pessoas, todo mundo consegue falar mais de uma vez, entendeu? uhum. É, dá para fazer, dá para as pessoas abordarem Com todas as 15 não opções. precisa dividir em grupos. A gente Não, consegue. dá para fazer, vai fazendo rodadas, né? Eh, Então a pessoa levanta, quem quiser falar, vai levantando a mão e tal. O moderador vai controlando isso, quem que ainda não falou, e chama e tal, numa primeira rodada, e depois vai abrindo para pessoas que queiram acrescentar, porque o que vai acontecendo é que a pessoa fala, né? Uma pessoa fala, aí uma sequência de pessoas falam e tal, e aí aquilo gera, né, em quem está ouvindo, lembra de outras coisas, outras questões, e aí acaba participando outras vezes, tá? Então, 15 é um número que funciona, assim, não é demais, entendeu? Dá para todo mundo falar. Era isso que eu É, desculpa, oi. era isso que eu ia perguntar também, se você acha interessante de repente fazer uma divisão em subgrupos e aí a gente partiria, né, inicialmente de uma discussão nesses subgrupos e aí depois a gente traz essas ideias para uma discussão geral ou se já iria, ou se seria melhor já fazer logo essa discussão geral. Eu não sei, na minha visão, eu acho que essa divisão em subgrupo talvez dê essa garantia, né, de contemplar todas as opiniões, enfim, os pensamentos assim. Sim. Não, o pessoal tem feito também isso aí, só que aí não tem chamado de diálogo deliberativo, tem chamado de outra coisa, tá? Mas faz isso, faz grupinhos, né? Depois dá um tempo para as pessoas discutirem e tal, e depois volta para uma plenária. Isso o pessoal tem feito sim, tá? Eu participei o mês passado, eu participei de um assim, tá? É, Eu acho que uma coisa interessante, né, a se pensar é que se a gente for fazer essa divisão em subgrupo, além do material da gravação que a gente vai utilizar, a gente também ter uma espécie de note taker em cada subgrupo, para não deixar passar nada, né? E essa pessoa seria responsável por ir anotando isso. tudo, além, Hum, obviamente, do material da gravação. Acho que seria legal, uhum, porque nesses eventos de consenso, de enfim, de diretriz, né, que eles se reúnem lá para montar a diretriz, sempre tem os note takers, né, que ficam responsáveis por essa parte. Tereza, uma pergunta que a gente tinha era se a indústria deveria ser convidado ou não, ou se você perde muito. A gente do serviço público tem muita aversão, né, a eu incluir a tenho. indústria, né? Mas Eu na tenho sua aversão mesmo. uma vez você Eu fez que trabalhei, tivesse indústria. eu trabalhei muito tempo com aleitamento materno, né? E fui coordenadora da rede IBFA no Brasil, né? E o enfrentamento direto, assim, o tempo todo com indústria, marketing, né? Então não é assim, nós não temos incluído, não. É mais o pessoal mesmo.
porque, porque depende do que você quer, né? Quer dizer, eu acho que se talvez com indústria seria uma coisa mais específica, assim, né? De opções que deveriam ser colocadas em prática por eles, né? Uma coisa, eu acho que misturar eu não acho bom, não. Tem outra, É, tem outra pergunta aqui que eu acho interessante, que é como lidar com imprevistos, como a desmarcação ou a falta de participantes. você pode fazer uma lista assim de espera, talvez, né? Se alguém às vezes não aceita ou, enfim, desiste em algum momento, você poderia chamar um substituto, né? Ok. Você acredita que isso pode ser evitado ou existem, seguindo nessa linha ainda desses imprevistos, você acredita que isso pode ser evitado ou existem instrumentos para tentar prevenir ou prever esses imprevistos? Eu acho que primeiro tem que ser marcado com uma antecedência razoável, né? Quando for convidar as pessoas, assim, já, enfim, prever uma data não muito próxima, né? Porque as pessoas têm umas agendas complicadas hoje em dia, né? Uma outra coisa que eu andei pensando, assim, talvez que vocês poderiam utilizar para ampliar o número de contribuições, seria fazer uma consulta online por Google Form para um grupo maior, assim, entendeu? De pesquisadores, tal, né? E de outros, sei lá, pensar várias associações que têm representando usuários no Brasil, né? Nem todo mundo vai poder participar, mas de repente, se você faz um form online com as opções para as pessoas contribuírem, também é uma coisa interessante, assim, né? Poderia até ser feito eventualmente previamente, não sei, aí é uma possibilidade. É até uma consulta pública, né? A Tereza, eu sempre gosto de saber o que que dá errado, né? Porque a gente quando apresenta, sempre apresenta tudo bonitinho, tudo certo, né? Mas na sua experiência, o que que é um problema, o que que dá errado e que caminhos você vê para evitar ou para manejar problemas durante o diálogo? Olha, dos que eu participei, nunca teve nenhum, assim, problema mais sério, não, né? É, uma vez a gente fez por exemplo, de doença falciforme, né? Que era uma pesquisadora que ela própria tinha doença falciforme, então ela estava num momento um pouco de crise, né? Quando veio para o diálogo, então estava com dor, né? Então, acho que e aí, então a gente pensar em alguma coisa mais confortável ali para ela. São coisas assim que também vocês podem eventualmente perguntar previamente, né? De alguma necessidade, né? Que a pessoa tenha, né? Uma outra coisa, às vezes, pessoas que falam muito, né? Que aí é uma coisa, aí é uma coisa que o moderador é que tem que ter essa habilidade, sabe? De cortar e tal, no momento certo, né? Acho que nessa linha, uma outra pergunta é como evitar desvio de tema durante a discussão. Não, então, isso é isso o moderador é que faz, sabe? Esse papel, ele tem que. Então, por exemplo, quando a gente faz das vezes que a gente fez com síntese de evidência, então, primeiro a gente apresentava o problema, e aí fazia uma rodada para as pessoas colaborarem no sentido de se que aquele problema estava bem descrito ou se teria alguma outra coisa que a gente poderia acrescentar para melhorar a síntese final, tá? É, Aí depois fazia uma rodada
das opções, né? E aí uma outra no final, uma terceira rodada que era de implementação e equidade, tá? Isso ajuda, assim, né? Porque aí fala, olha, agora a gente vai discutir só o problema, né? A partir da leitura que vocês fizeram da síntese, né? Quais pontos que vocês acham que precisaria detalhar um pouco mais, quais pontos que eventualmente não são relevantes. Eu acho que isso ajuda, sabe? Assim, porque isso que você perguntou é bem importante, porque as pessoas têm uma tendência a já partir para querer falar tudo, né? É, que são pessoas, às vezes, muito experientes no tema, né? E aí saem falando já, se antecipando, né? Então, acho que isso ajuda, assim, né? Isso é uma coisa importante, Teresa, uma dúvida. Quando a gente trabalhar com a síntese de evidências, a gente tem que discutir todas as evidências que a gente encontrar. Ou existe algumas situações que você fala assim, percebe que já no diálogo, já não é uma chama mais atenção. Não, o ideal é assim, discutir todas as evidências que a gente encontrou. Não, então, a síntese de evidência, o recomendado é que você não ultrapasse de 5 opções, tá? Tá. Então, vocês vão ter que fazer esse esforço de sintetizar, juntar coisas, né? No sentido de criar no máximo. Então, é de um mínimo de 2 e máximo de 5 opções, tá? E aí, no diálogo, a gente coloca, apresenta todos eles para as pessoas contribuírem, tá? Aí, por exemplo, a gente teve um acho que de cesárea que a gente fez, que no fim, uma das opções consideraram que não era relevante, a gente até excluiu depois da síntese. Tereza, o grupo do diálogo pode, porque quando a gente fala de obesidade é um tema muito amplo, né? O grupo do diálogo pode trazer uma opção que não foi pesquisada, que não houve avaliação da evidência, por exemplo, sei lá, aí vem uma pessoa e fala, não, é muito bom ter um resultado excelente se contar os passos, e a gente não, aquilo não veio da nossa busca, aquilo não foi avaliado a qualidade daquela evidência. Como é que você faz nessa situação? Não, eu acho que aí não tem. Você não vai refazer a busca, entendeu? Eu acho que tem que colocar. Enfim, eu acho que no relatório tem que colocar isso, que, que teve essa outra estratégia que não foi contemplada na síntese, né? Não foi identificada no levantamento que foi feito para síntese, mas que poderiam ser investigados, né, também, entendeu? Se há evidências, né? Mas não são vocês que vão, enfim, vocês não vão modificar aquilo que vocês já fizeram de busca e tal para acrescentar isso, tá? Isso entra no relatório como um subsídio, tá? Fernanda e Júlia, vocês querem perguntar? Foi todo mundo. Chicó, tem mais alguma pergunta aí? Acho que o Chicó congelou. Hum. Bem, você quer fazer mais algum comentário? A gente pode encerrar, Tereza. Não, eu acho que assim, o diálogo, coisas que ele pode trazer, que podem mudar a síntese que vocês fizeram, é isso, de esclarecer melhor algum ponto, né, que não ficou claro, eventualmente trazer alguma coisa a mais para implementação e equidade, tá? Agora, as opções você não vai mudar, são aquelas que foram identificadas. Chicó, você voltou? Voltei, acho que minha internet está dando uma oscilada aqui, eu fechei até a câmera, tá? Hum. Tá Uhum. bom. Você tem mais alguma pergunta ou a gente pode liberar aí a Tereza? Acho que tem só um último aqui que eu estava vendo, Então que fala. você perguntou especificamente da indústria
de convidar, mas quando a gente fala de obesidade, atividade física e alimentação, também tem outros atores que pode até ter até algum conflito de interesse, mas eu acho que é um pouco diferente, que a gente até mapeou aqui. Por exemplo, pequenos produtores, educador físico, ou a própria iniciativa privada dentro desses contextos. Como que você enxerga, Teresa, dentro dessa perspectiva, para a composição do nosso diálogo? A gente deve Hum. focar nesses atores chaves mais isentos, ou a gente tem que tentar representar bem todos esses fatores que podem influenciar nessa política pública? Então, olha, aí depende do que, de qual que foi a proposta da síntese, né? Se é uma coisa focada no SUS, né? Você vai trabalhar com organizações, né, do SUS, né? É, agora, quem está numa posição mais central, de Ministério da Saúde e tal, a gente já fez, por exemplo, nós fizemos um de resistência a antimicrobianos, que a gente chamou o pessoal da Anvisa, por exemplo, entendeu? Que aí tem uma visão mais macro, né? E que pode trazer esses elementos que não estão especificamente focados no SUS, né? Essas outras vertentes, entendeu? Então, sei lá, o pessoal que está na política de alimentação nacional de alimentação e nutrição, né? Que são elaboradores de políticas, podem trazer essas outras questões, eventualmente. Porque senão também não cabe nos 15, né, Chico? Eu acho que É, assim, for Sim. todos os É. interessados. Não, e também e- aí precisa Uhum. ver também quais as opções, né? Quais foram as opções que surgiram aí, né? eu acho que a partir das opções é que a gente vai definir quem realmente É, serão esses atores, mas eu penso mais realmente em pessoas de política, né? Porque, como você falou, às vezes aquilo tecnicamente é ótimo, mas em termos de política, né? De você vai dizer, ah, não, isso não cabe, né? Isso cabe para o hospital, não uma política estadual, municipal, né? Então, eu acho que essa pegada da visão do gestor, né? O que realmente vale a pena se tornar uma política pública ou não, é que eu acho que é mais difícil e que a gente precisa realmente que as pessoas opinem. E tem que ter um pouquinho hum, também dessas pessoas que estão na ponta para uhum, sinalizarem alguns problemas específicos, principalmente com as populações mais vulneráveis, tá? uhum, sim. Então, eu acho que é isso. A gente já passou aqui do meio-dia. Queria agradecer imensamente. Eu acho que todo mundo gostou, né? Ouvir você falando é uma maravilha, né? Então, acho que ajudou bastante a gente, tá, Tereza? Super obrigada. Foi ótimo. Eu estou à disposição, tá? Se estão aí no percurso, se tiverem, né, alguma questão e tal. E recomendo o Jorge Barreto, sabe? Como uma pessoa para fazer a moderação, né? Que ele tem muita experiência, muita habilidade para conduzir. Tá, ok. Obrigada, Tereza. Bom Tá, dia para tchau. você. Tchau. Tchau, boa Obrigado, noite. obrigado, Teresa. Tchau, Tchau. tchau. Não, tá. Vai gravar.